Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental. E dando continuidade ao tema que a gente vem tratando, as estratégias de estudo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, com o objetivo de ajudar vocês a aprenderem e criarem novas estratégias de estudo para tornar essa prática uma experiência menos sofrida, mais agradável, né? E também muito mais produtiva. Então hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre organização de estudo. Eu sou a Bárbara, a psicóloga responsável pelo projeto Física e o Bem-Estar de Sua Comunidade do Instituto de Física da USP de São Carlos. Quando a gente pensa em planejamento de estudo, tem alguns passos que são básicos antes da gente começar a tratar sobre isso. Os primeiros passos são encontrar um local. O que é encontrar um local? Ver onde que você vai estudar. Qual espaço físico você tem, quais são as condições que você tem. Você tem um espaço no seu quarto que é silencioso, com uma mesa, com cadeira adequada? Excelente. Agora você não tem, você divide a casa com a sua família, você divide a casa com amigos, você divide quarto com outras pessoas, e o que você pode fazer nessa situação? O importante é você escolher um local em que você consiga ter o máximo de silêncio ou de isolamento sonoro possível. Eu sei que muitas vezes o silêncio absoluto, né, é quase impossível. Aí a gente tem algumas estratégias, por exemplo, você pode pôr um circulador de ar, um ventilador, alguma coisa que tenha um barulho constante. Músicas, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, sobre se música ajuda ou atrapalha. De modo geral, o que a literatura aponta é que músicas sem letras, sem falas, né, músicas instrumentais são mais adequadas. No geral, em algum ritmo mais tranquilo. E por que isso ajuda? Porque ela vai isolar o som externo, do mesmo jeito que o ventilador ou qualquer outro instrumento que produz um barulho contínuo, porque ele não vai chamar sua atenção, ele vai estar ali acontecendo o tempo inteiro e vai te distrair menos. Com relação à mesa, você precisa ter um espaço reservado para o seu estudo. Se você não tem condições na onde você mora ou onde você está estudando de ter uma mesa só para o estudo, por exemplo, a Bárbara não tem uma escrivaninha, não tem um lugar assim tão propício para o estudo. O que você pode fazer nessa condição? É importante que você estude preferencialmente no mesmo lugar, tá? Evite estudar na cama. Escolha a mesa, por exemplo, vou estudar na mesa da cozinha, eu vou estudar na mesa da sala de jantar, eu vou estudar na mesa da biblioteca, eu vou estudar onde quer que seja. O importante é que essa mesa, na hora que você for estudar, ela esteja limpa, né? Assim, sem outras coisas, por exemplo, se é a mesa onde você come, então você vai tirar ali as coisas relacionadas à comida, a toalha, o guardanapo, o que tiver ali sobre a mesa, e vai transformar esse local no seu local de estudo. Com relação à rotina, é importante identificar a rotina de sua casa e a sua própria rotina. Como assim? Identificar quais são os horários em que você funciona melhor, identificar como são os horários da sua família. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Você precisa ver se tem um horário na sua casa em que as coisas são mais tranquilas, principalmente no período de pandemia, em que as coisas estão sendo feitas de casa. Então é importante identificar ali como que acontece e também informar sua família, seus amigos, as pessoas que moram com você, quais são seus horários de aula, quais são seus horários de estudo, de modo a favorecer que esses horários sejam mais respeitados. Porque a hora que você está tendo aula, a hora que você está estudando, não é que você não está fazendo nada, você está ocupado nesse momento. Então é importante sinalizar isso para as pessoas, né? E transformar o estudo numa prática rotineira. Então aquele espaço que você está usando, você vai usar ele diariamente ou a maior parte dos dias naquele período de tempo. Então, naquele período de tempo, aquele ambiente é o seu local de estudos. E também, em terceiro lugar, quando a gente pensa, né, no planejamento, aí você precisa criar o seu plano de estudos. O que é isso? Organizar um plano de estudos mesmo, assim, pegar a agenda, pegar uma folha de papel, escolher um aplicativo com o qual você tenha facilidade e marcar ali em quais horários você vai estudar e o que você vai estudar. Saber o que você vai realizar ajuda muito a não procrastinar. Quando você já sabe o que você tem que fazer, você sabe exatamente por onde começar, o que fazer, em qual sequência você vai fazer. Isso significa que você vai perder menos tempo, né? Então vai ser mais eficiente o seu estudo. Isso vale, gente, para os estudos na graduação,
para o estudo para passar no vestibular, para o estudo para passar em algum concurso que vocês queiram prestar. Ou seja, essa é uma prática para qualquer habilidade, né, de estudo que você precise aprimorar ou desenvolver. É uma prática que vale para qualquer situação que envolva aprendizagem. Então vamos falar do plano de estudos em si. O plano de estudos nada mais é do que a organização das atividades em uma tabela, um aplicativo, com o registro de um cronograma proposto. Então é a hora que você senta, vai olhar para tudo que você tem que fazer e vai estruturar isso de uma maneira que seja dividido em pequenos tópicos, que você oriente o que você vai fazer. Então, no primeiro horário eu vou reassistir as aulas que estão disponíveis. Num segundo momento eu vou fazer os exercícios ou refazer os exercícios realizados em aula. No terceiro momento, eu vou discutir isso com colegas. Então, você vai anotar o que você vai fazer de hora em hora, a cada meia hora. Você vai estruturar ali o que você pretende e de qual forma você pretende fazer. Esse plano de estudo ele tem que ficar num lugar assim disponível, um local de fácil acesso para você. Então, se você tem mais facilidade de usar aplicativos no celular, usar tabelas no computador, tá ótimo. Agora, se você prefere usar agenda de papel, se você prefere fazer planilha de papel que você fixe na parede, tudo bem também. Só tem que estar de fácil acesso, independente da forma como você leva isso. Porque isso vai te ajudar a lembrar dos seus compromissos diários, vai te ajudar a lembrar o que você precisa fazer em qual sequência, você saber qual vai ser a próxima etapa, tá? Que horas você pode terminar e como isso vai ser. E é muito importante aproveitar o seu tempo da melhor forma possível, da melhor maneira possível. O que eu quero dizer com isso? É muito importante você otimizar os seus estudos. O porquê? Porque muitas vezes a gente fica com a sensação de que a gente tem a tarde inteira para estudar determinado conteúdo, de que você pode fazer aquilo, segunda-feira eu vou fazer. E aí você tem segunda o dia inteirinho. E o que acontece? Passa a segunda de manhã, passa a segunda à tarde, à noite que você vai fazer correndo. Quando você tem um plano de estudos organizados, você consegue já fazer isso, por exemplo, no primeiro horário da segunda-feira de manhã, já senta, faz, e você libera o resto do seu dia para outras atividades. Além de desocupar e te permitir ter tempo para fazer outras atividades, diminui também a ansiedade e o estresse gerado por isso, tá bom? E aqui alguns aplicativos, algumas sugestões. Então, a gente tem alguns aplicativos que ajudam na elaboração de mapas mentais, que são aquelas construções de ideias, né? Que a gente vai, essa é a ideia principal, leva para essa, se decompõe nessa e nessa. Então, a gente tem aqui os Tiny Cards, Xmind.works, para facilitar a leitura de PDF. O Mendeley, Small PDF, PDF Elements, os timers, pomodoros e outros aplicativos como Agenda, né? Focus To Do, próprio Pomodoro, o Trello e assim por diante. Ou seja, a gente tem à disposição uma vasta gama de aplicativos. Nesse período, né, em que tudo é mais tecnológico, em que a gente está com o celular o tempo inteiro na mão, então você pode colocar também no seu celular, também no seu tablet, aplicativos que te ajudem a executar os seus estudos de uma maneira mais eficiente. Então essas são só algumas dicas, tá? Mas para quem prefere o papel também funciona muito bem. E como organizar um planejamento de estudos? A primeira parte é você incluir todas as atividades que você precisa fazer no seu dia. Então, a questão da limpeza, então antes de mais nada eu preciso limpar meu quarto. Essa é outra coisa, viu gente? É muito importante que o ambiente onde a gente vai estudar esteja limpo e organizado. Nada de deixar amontoado ali na sua mesa de estudos um monte de papel, um monte de coisa desnecessária. Então, é importante que esteja ali só o que é fundamental. Então tá. Então, você vai organizar seu planejamento de estudos, você vai marcar lá o que você precisa fazer. Preciso antes lavar a louça, quais são os horários em que você realiza suas refeições. Eu preciso parar 11h30 porque eu preciso preparar o meu almoço, ou eu preciso ir no mercado na segunda-feira, na quinta-feira eu tenho aula de inglês, ou eu faço atividade física de terça e de quinta, não sei. Marca todos os seus compromissos fixos e os seus horários para realização de atividades ali na sua tabela, né, de planejamento. Planeje o seu estudo, que deve ser diário, tá bom? Então, marque ali quais são os horários em que você vai separar para estudar. Inclua também as pausas. O porquê?
A gente não consegue ficar estudando por muito tempo seguido. A gente estafa, para de se concentrar. Então tem, por exemplo, o método Pomodoro, que você começa ali com 25 minutos e faz pausas de 3 ou 4 minutos, no máximo 5, e dá continuidade por mais 25 minutos. E à medida que você consegue aumentar esse tempo de concentração, você vai aumentando esses prazos. Uma outra forma é estudar ali de 30 a 40 minutos com pausa de 15 minutos. É importante você identificar o que funciona para você, mas também respeitar esses tempos de pausas. Respeitar tanto para fazer a pausa quanto para encerrá-la. Nada de prolongar demais. Você vai ter tempo de jogar joguinho no celular, vai ter tempo de olhar as redes sociais, mas isso não vai acontecer no momento de estudo. O momento de estudo é de você realizar as atividades. Nas pausas é a hora que você vai tomar água, comer alguma coisa, no máximo ver alguma notícia ou alguma notificação de rede social, mas não é o momento de você fazer muitas coisas, porque esse período precisa começar e terminar. E é importante também incluir no planejamento de estudos as atividades que você precisa participar, que você precisa entregar, anotar, né? Que nem agora a gente está no período de ensino remoto ainda, se isso vai ser feito de forma síncrona ou assíncrona. O que isso quer dizer? Se você tem que estar online no momento da aula, se você precisa estar logado na hora de entregar aquela atividade ou não. Se você precisa só assistir a aula e realizar as atividades e entregar até determinada data. Isso tudo precisa estar anotado no planejamento de estudo. E é importante também, se você vai ter que entregar uma atividade, por exemplo, na sexta-feira, colocar um lembrete ali de que na sexta tem uma atividade para entregar. Então, você coloca esse lembrete alguns dias antes, porque você precisa lembrar de fazer essa atividade, tá? E a atividade tem que estar marcada para ser realizada ali nesse plano de estudo. Se você estiver fazendo isso numa folha sulfite, numa agenda, colocar pequenos bilhetes e papeizinhos colantes, né, que nem o post-it, ou prender papéis coloridos com durex mesmo, ajudam a realçar algumas coisas que você não pode esquecer ou deixar passar. Bom, e durante a aula? De que forma otimizar os estudos durante a aula? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer antes, durante e depois da aula para essa aula ser mais eficiente. Então, antes. Se preparar para a aula é fundamental e faz com que a aula seja muito mais produtiva. E o que eu quero dizer com se preparar para a aula? Leia antes das aulas os materiais disponibilizados pelos professores. Então, se o professor deixou lá um texto, se deixou os slides das aulas, se deixou a indicação de algum material, leia esse material. Nesse momento, talvez você não vá aprender ainda o conteúdo, mas você já vai se familiarizar e conseguir estabelecer as relações desses conteúdos com conteúdos estudados previamente, tá bom? Baixe os arquivos disponibilizados e organize em pastas no seu computador ou no local onde você está salvando esse material. Verifique qual será o conteúdo da aula e conheça as plataformas digitais que vão ser utilizadas. Então, o professor vai usar o Google Meet, vai usar o Zoom, vai usar o Moodle. O que ele vai usar para dar essa aula? Você já tem familiaridade? Você já sabe como acessar? Você já se cadastrou? Você já baixou ali no seu computador o que você precisa baixar para conseguir logar? Isso é importante também. Como a gente está com a questão do ensino remoto, tudo sendo feito virtualmente, confira também se a sua internet está funcionando direitinho, se você precisa reiniciar, às vezes, o roteador ou fazer algum ajuste ali para que funcione melhor. Porque se você deixar para fazer isso no momento da aula, você vai perder o início, né? Então, presta atenção nesses elementos. Organize seu horário de estudo, material indicado, mas lembre-se também de fazer as pausas. Se você está assistindo a aula de casa, assíncrona, fora do horário que o professor está dando, programe também pausas para você parar, se esticar, porque esse é outro cuidado que a gente precisa ter, porque como a gente está passando muito tempo sentado, às vezes a gente descuida muito da postura, se curva muito, põe o pescoço muito para frente, né? E isso pode acabar resultando em lesões ou dores que vão atrapalhar mais a nossa produtividade ao longo do tempo. Anote também antes das aulas o que você achar importante ou dúvidas que você possa ter. Então, faça ali anotações, indicações de coisas que você precisa se lembrar.
Elabore esquemas, resumos, mapas conceituais, diários de leitura e outras formas que você encontrar para ir absorvendo essa matéria. E durante as aulas, o que fazer? Gente, ter uma postura ativa durante a aula ajuda muito a não se distrair, não ficar viajando, não perder a concentração. O que é uma postura ativa? Enquanto o professor está falando, vai anotando os pontos importantes. E aí uma dica, tá? Anote os aspectos destacados pelo professor, fazendo anotações sintéticas com suas próprias palavras, de modo a facilitar sua compreensão. Porque muitas vezes, pessoal, o que o professor enfatiza ali na aula é o que ele vai cobrar na prova, tá? Fica a dica, tá? Porque se ele está enfatizando muito um ponto, não é à toa, tá? Muitas vezes essa é a cerne da questão, assim, é o ponto principal daquela matéria, daquele conteúdo. Então, presta atenção nisso. Apresente suas dúvidas, tire as dúvidas no momento da aula, pergunte para o professor, use esse tempo também para esclarecer o que ficou incerto. Essa interação é muito boa, tanto para você quanto para o professor. Ele vai tendo ali feedbacks e é possível para ele entender, né, de que forma os alunos estão absorvendo o conteúdo e ajustar a forma de apresentar também, a forma de dar as aulas. Então, tire dúvidas. Esteja disposto a aprender tanto com o professor, quanto com os monitores, quanto com os colegas. Como assim? Se alguém fez uma pergunta, presta atenção na pergunta que essa pessoa fez. Às vezes você pode achar que isso não é uma dúvida para você, mas talvez ainda não seja uma dúvida porque você ainda não entendeu aquilo, né? Talvez aquela pessoa já tenha estudado um pouco mais e já está trazendo um ponto que está ali na frente, ou um olhar que você ainda não tinha tido. Então, esteja aberta a todas as formas de aprendizagem disponíveis ali naquele contexto. Mantenha-se desconectado de outras atividades e estímulos que possam te distrair. Então, esteja focado na aula, esteja ali presente mesmo. Então, não põe o vídeo da aula para assistir e fica olhando o celular, fica jogando joguinho. Isso vale tanto para aula remota quanto para aula presencial, tá? Porque se você fica fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você não está fazendo nenhuma por inteiro. E às vezes são ali 2 minutinhos que você ficou desconectado, assim, que você não prestou atenção do que estava sendo dito, e aí você perdeu algum ponto que talvez dificulte continuar acompanhando a matéria. E novamente, muito cuidado com a postura. A gente tem tido ali agora, né, depois de 1 ano e meio de pandemia, muitas queixas de pessoas com dores de coluna, com dores no nervo ciático, com dores relacionadas à postura e à falta de atividade física. Então é muito importante a gente tomar cuidado com a postura que a gente está tendo enquanto está assistindo às aulas, enquanto a gente está estudando no computador. E depois da aula, o que a gente pode fazer para aprender mais? Persista em seu plano de estudos e faça um resumo dos conteúdos para ajudá-lo na revisão pré-prova. Por quê? O momento antes da prova não é a hora de aprender as coisas, é de revisar. Então, se você deixar ali dicas, se você fizer ali um resumo, isso vai facilitar no momento em que você for estudar para a prova. Por quê? Porque daí, no lugar de ler todo o conteúdo, você vai ler o seu próprio resumo, em que está com as suas palavras, em que você sinalizou ali o que é mais importante, e o seu estudo para a prova vai ser muito mais rápido e muito mais eficiente. Faça perguntas e tente você mesmo respondê-las. Tente identificar ali quais são pontos que podem ser questionados, como você responderia. Faça na forma de pergunta e resposta ali o seu conteúdo. Ensine outras pessoas. Compartilhe os seus conhecimentos. O porquê que isso é importante? Muito mais do que só passar o conhecimento para outra pessoa. Quando a gente vai explicar para alguém, a gente organiza de uma forma diferente na nossa cabeça. A gente se apropria mais do conteúdo e cria uma explicação para nós mesmos de como que aquilo pode ser feito, de como que é, o que facilita muito. Se necessário, solicite que o professor indique outros livros, sites, textos sobre os conteúdos abordados. Se você não entendeu com o material que tem ali disponível, peça para o professor dicas de outras fontes onde você pode aprender. Procure outras aulas na internet, tá? A gente tem diversos materiais disponíveis, mas procure fontes de qualidade, que nem eu sempre falo para as pessoas que procuram atendimento, que estão com dificuldades em alguns conteúdos,
Que nem tem uma plataforma da USP que muitas pessoas conhecem, mas muitos nunca ouviram falar, que é o e-aulas. Lá tem aulas já gravadas e disponíveis muito boas, muito interessantes e muito bem feitas. Tem as aulas que foram feitas para a Univesp, que estão ali disponíveis de uma forma muito organizada e que já foram preparadas para o conteúdo online. Então não tem aquela cara, né, de improvisado que a gente teve que se adaptar rapidamente na pandemia. Lá você encontra diversos materiais muito legais. E de várias áreas, tá, gente? Desde graduação, pós-graduação, extensão, ter cursos de línguas, tem tudo lá. E aí algumas dicas para o pessoal de ciências exatas, especialmente, né, como é o caso da maior parte das disciplinas aqui na física. A resolução de exercícios é parte fundamental quando a gente está estudando matérias relacionadas à matemática. Então, como fazer? Quando você for estudar, faça os exercícios. Leve os apontamentos teóricos e os exercícios já resolvidos como modelos, como suporte. E aí vá fazendo e tentando compreender, utilizando ali o material de leitura e os exercícios que você já tem resolvidos para te direcionar no que você está fazendo. Estudar em grupos com mais 1 ou 2 colegas também é indicado. Ah, Bárbara, mas a gente está na pandemia, eu estou sozinha em casa. Tudo bem, você pode marcar com colegas reuniões online e vocês vão estudar naquele horário juntos, vão resolver uma lista de exercícios, vão resolver ali uma sequência de questões ao mesmo tempo. O porquê que isso é legal? Porque às vezes surge uma dúvida e dá para conversar com essas pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Às vezes um resolve de um jeito e outro de outro, e vocês podem conversar sobre as diferenças e familiaridades na forma de fazer, tá bom? Bom, considere também que esse tipo de estudo vai precisar de mais tempo reservado no seu plano de estudos. Então, isso é diferente de ler um texto. Resolver exercício, você pode às vezes precisar de 1 hora para um exercício só. Por quê? Você vai ter que retomar o conteúdo, você vai ter que entender o que está acontecendo ali. Então, é diferente de você organizar, tenho aqui 10 questões. 10 questões, eu vou levar uns 3 minutos cada um, vou precisar de meia hora. Isso é numa situação de prova, gente. A hora que a gente está estudando é diferente. Talvez para resolver 10 questões você precise de 2, 3 dias com umas 4 horas reservadas em cada dia, então de 12 horas, por exemplo. Isso é diferente de ler 10 páginas de texto, tá bom? Então, considere isso na elaboração do seu plano de estudos. Aqui são as referências que eu utilizei para a produção do material de hoje. E aqui o meu contato. Então, se você está com dificuldades para organizar seus estudos, se você se sente ansioso, ansiosa, se fica muito estressada na hora de estudar, ou se só quer bater um papo porque está percebendo algum tipo de mudança no seu comportamento, me escreva, me procure e a gente agenda um horário. Durante o período da pandemia, os atendimentos estão sendo feitos de forma remota. Quando as atividades voltarem a ser presenciais, os atendimentos voltam também a ser presenciais, tá? E aí a gente marca um horário para se encontrar. Então é isso, pessoal. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, também pode me escrever. Até mais, gente!